Então, fazendo um resumo do que aprendemos hoje na Escola Bíblica Dominical, né, os irmãos que estavam discipulados, para que sejam juntamente edificados conosco, o arrependimento bíblico, a qual nós estudamos hoje, a respeito do capítulo 15, sobre o tema Arrependimento para a Vida e Salvação, a Confissão de Fé Batista de 1689. Um resumo, claro, o arrependimento bíblico é entendido como metanoia, no grego. Significa mudança de mente, que não se dá simplesmente em alguém pensar diferente ou mudar de ideia, mas um arrependimento salvífico, que aponta para o nascer do alto, para o nascer de novo, nascer de Deus, que é exclusivamente realizado por obra soberana do Espírito Santo de Deus, a qual regenera o pecador, lhe dando um novo coração, uma nova mente, para que então se arrependa e crê em Jesus Cristo como seu Salvador, que faz parte dos benefícios da nova aliança. E isso é parte da graça de Deus, do favor imerecido que nos é concedido por meio do Evangelho aos pecadores. Pois se não entendemos que o arrependimento para a vida e salvação não seja um dom de Deus, uma graça de Deus, nós podemos cair numa heresia chamada pelagianismo, a qual entende que o homem ele pode por si mesmo ir a Deus, que ele não tem influência nenhuma do pecado original e da natureza pecaminosa. Então o homem por si mesmo ele pode se chegar a Deus. Isso foi uma heresia que foi combatida pela igreja entre meados do século IV e V e foi condenada como heresia, né? Pois biblicamente o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele precisa ser ressuscitado dos mortos, como diz Efésios 2, e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então o homem ele precisa receber a vida de Cristo para que ele possa ver o reino. É o que Jesus diz a Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3. E o homem, após nascer de novo, sendo salvo pela fé em Cristo, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo, que o tornará sensível ao seu pecado, que é um dos ministérios do Espírito Santo, que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele dará uma tristeza segundo Deus para que seja, então, o homem conduzido constantemente ao arrependimento e à fé em Cristo, como diz 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, porque a tristeza segundo Deus opera para arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o Espírito Santo, ele leva um homem, uma tristeza segundo Deus, para que ele veja o pesar do seu pecado, então ele se arrependa por ter ferido a santidade de Deus, né? Em Cristo, o salvo nunca mais pecará em paz novamente, pois será acometido de ódio e autoaborrecimento pelos seus pecados. Ele nunca mais sentirá alegria em pecar e nem se gloriará nisso, mas ele se entristecerá na tristeza segundo Deus, por causa dos seus pecados, pois ele sabe que foram os seus pecados que levaram a Cristo para morrer na cruz. Portanto, o pecado não deve ser suavizado por nós, ou tratado de uma maneira branda, como eufemismo, né? Como se o pecado fosse apenas uma fraqueza, fosse apenas um erro, né, mancanças, já ouvi essa expressão mancanças, ou deslizes, mas deve ser tratado como pecado mesmo, que é a transgressão da lei, dos mandamentos divinos, né, sabendo que o salário do pecado é a morte. E mesmo o salvo que recebeu a Cristo como Salvador e foi livre da morte eterna, ainda assim ele pode receber a paga pelo seu pecado, pois Deus, como sendo santo, sendo um rei soberano, ele pode punir o seu povo até com a morte. Nós vemos isso na igreja de Corinto, que é a igreja que não discerniu o corpo de Cristo, escarnecia o corpo de Cristo, a ceia do Senhor. Deus puniu com enfermidade e outros até com a morte, né? Pois de Deus ninguém zomba, e por isso deve nos trazer temor e tremor na presença de Deus, pois o que o homem semear, ele também ceifará, pois Deus também é um fogo consumidor. O pecado não é uma doença patológica, como muitos na sociedade hoje atribuem, né? Que o pecado, ele é apenas uma doença qualquer, né? Então, se isso é verdade, logo o homem não precisa de arrependimento a Deus, ele precisa apenas de ser tratado com uma medicação, e esse entendimento, ele elimina o sentimento de culpa do homem. E isso é um grande problema, porque isso acaba tirando o sentido redentor da cruz de Cristo, né? E a qual também, na cruz, se revela o nosso pecado.
né? Pois quando nós olhamos para a cruz, nós não vemos o quão precioso nós somos, que o próprio Deus teve que morrer na cruz pelos nossos pecados, mas nós vemos o quão depravado nós somos, porque o nosso pecado teve como consequência a morte do Filho de Deus, resultou na morte de Cristo, né? Somente o sangue precioso de Cristo foi capaz de tratar os nossos pecados. Então, o nosso pecado deve ser tratado de maneira como ele é, de maneira terrível, abominável diante de Deus. Por isso, o cristão deve, estar em oração diante de Deus e buscar o perdão dos seus pecados, com o propósito de, além de receber o perdão de Deus, receber também a alegria da salvação, receber forças para vencer o pecado e não mais cometê-los, a fim de que ele cresça segundo o caráter de Cristo, agradando a Deus em toda a sua vida. Pois somente por meio da oração nós somos de novo aceitos em sua presença, mediante o perdão dos pecados, sendo renovados na alegria da salvação e na comunhão com Deus. E esse foi o resumo que nós estudamos no dia de hoje sobre o tema do arrependimento para a vida e salvação.